Deus, nosso Pai amantíssimo, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré e o Espírito Santo planetário, nós agradecemos por estarmos reunidos nesse dia de hoje, 23 de junho de 2020, véspera do dia em que se comemora a festa de São João Batista. Nós agradecemos por nós estarmos reunidos nesse Centro Espírita São João Batista, que tem uma profunda ligação com o Consolador de Jesus, o Espírito da Verdade, que é João Batista. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. E o Evangelho, neste dia de hoje, nós vamos falar sobre o que Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros ainda Jeremias, ou alguém dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, disse-lhe: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, o que estás nos céus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 17. E continuando Jesus a falar no Evangelho, e chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar João. Quem é, pois, de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de ouvir. Está no Evangelho de Marcos, versículo 6, capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus subiu ao monte com os discípulos, e após a transfiguração, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que dizem os escribas que é importante que Elias venha primeiro? Mas Jesus respondeu: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Eu vos digo, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhe fará. Mateus, capítulo 17, versículo 10 ao 13. Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Somente os saduceus não aceitavam a reencarnação.
Mas naquela época, eles sabiam que o Espírito ia voltar ao mundo, mas eles não sabiam de que forma que isso poderia acontecer. Hoje a maioria ainda não tem consciência, né, de que forma que o Espírito pode voltar ao mundo. Naquela época era muito pior. Mas os discípulos de Jesus já conheciam a lei da reencarnação. E eles já sabiam que, quando Jesus falou que Elias há de vir, e fizeram dele o que quiseram, eles compreenderam que era de João Batista, né? Que a única maneira de um espírito entrar nesse mundo físico, material, e ter um corpo físico é através de nascer pelas leis que funcionam atualmente, da biologia, né? De uma mulher, né? E Jesus disse também em outra parte, dos homens nascidos de mulher. Quando ele disse isso, é que tem uma outra esfera no nosso mundo, que é a esfera espiritual, que muitos espíritos, anjos, tomam conta, estão em volta da Terra, que eles ainda não reencarnaram, né? Eles não reencarnaram aqui na Terra. Então, daqueles que encarnaram na Terra, exceto Jesus, que era um anjo, ele já era muito purificado, Jesus, né? Então, Jesus, dos que encarnaram na Terra, ele era um espírito puro e perfeito. Tirando ele, daqueles que encarnaram na Terra, Jesus falou que todos nascidos de mulher, João Batista era o mais evoluído, né? E a história de João Batista, muitos cristãos, eles não acreditam na reencarnação conforme a doutrina espírita explica. Kardec veio ensinar. Mas eles interpretam o Evangelho de Jesus de uma forma errada. Porque Jesus disse bem, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então todos nós, conforme a doutrina espírita explica, fomos criados de espíritos simples e ignorantes. Uma centelha, o espírito é uma centelha luminosa, né? Lá atrás, há muitos e muitos milênios atrás, e Deus é tão bom que ele dá tantas reencarnações quanto forem necessárias para o progresso e a evolução do nosso espírito. Que uma reencarnação, uma vida só é muito pouco, né? Então, a prova do amor de Deus para conosco é as muitas vidas que dá para a gente aprender e evoluir e nos tornarmos cada vez melhores através das encarnações. Ver o reino de Deus é estar no mundo superior, onde estão os espíritos muito evoluídos, da onde Jesus veio. Ninguém vai para lá se não nascer de novo, porque Jesus sabia que todas aquelas pessoas, aquele povo que estava em redor dele, ia ter que ter muitas vidas, nascer de novo, muitas vezes, muitas reencarnações, para poder evoluir o espírito, desapegar de tudo que é do mundo da matéria, quando ele tivesse com o espírito já mais leve, ascender ao mundo das luzes resplandecentes, onde está Jesus, os espíritos puros. Ainda falta muito para a gente chegar até lá. A doutrina espírita é a doutrina do Consolador prometido, que Jesus prometeu de enviar, porque a reencarnação é que traz o consolo para todos os nossos problemas, explica tudo o que acontece no mundo para conosco, né? Somente a reencarnação que explica. As outras religiões não tem como explicar. Como é que uma criança pequenina, que muitas vezes nem tempo quase de viver nesse mundo, não fez mal para ninguém nessa vida atual, às vezes nasce com câncer, nasce com uma doença, e às vezes muitos já desencarnam pequeno, ainda outros ficam até mais uma certa idade, e muitas pessoas que não entendem bem, põem a culpa é o pai, a mãe que fez as coisas erradas, e o filho está pagando, mas isso não é verdade. Jesus e Deus são justos e bons, ninguém vai pagar pelo erro do outro. O filho não paga pelo erro do pai, nem o pai paga pelo erro do filho. Aquele espírito que veio com aquele problema, ele já escolheu passar por aquela provação para a evolução do espírito dele. Deus sendo justo e bom,
e a lei de Deus da ação e reação e da evolução funciona em todo o universo, ele não ia, se o espírito tivesse uma única vida só, ele não ia colocar uma criança pequena, às vezes com 8, 10 anos já dá uma doença ruim, e outras pessoas com saúde, vivem até mais certa idade. Alguns vêm para a prova da pobreza, passa aquelas dificuldades todas, como sempre a gente fala sobre o evangelho de Lázaro aqui, passou pela prova da pobreza muito bem, mas não prejudica ninguém, venceu aquela prova e foi para um mundo melhor. Então, a pessoa veio nesse mundo para evoluir o espírito, cada um escolhe as provas, ou passa pelas provas que são designadas pelos espíritos responsáveis pela nossa reencarnação nesse planeta, as provas que são necessárias para a nossa evolução. Então a gente vê muito bem que João Batista, ele é o Consolador. Não faz muito tempo atrás, foi o mês passado, o meu espírito saiu em desdobramento à noite, e o meu avô, que frequentava esse centro espírita São João Batista, junto com o fundador do centro, João Fagundes, com o meu avô, que eu vi pela primeira vez quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade nesse centro, como acompanhante do meu avô, que ele era espírita. Ele desencarnou quando eu tinha 17 anos de idade. Eu nunca mais vi o meu avô. Eu pensei até que ele já tivesse reencarnado. O mês passado eu saí em desdobramento e eu vim num lugar, na parte espiritual, e eu vi o Centro Espírita São João Batista, uma casa que é o Posto Socorro, que não tem na parte superior do centro. Logo que eu entrei na casa, eu vi que tinha um monte de pessoas deitadas num colchão no chão, que o centro, na parte espiritual, está servindo de posto de socorro para as pessoas que estão sendo reencarnadas, né? E eles estão tendo mais trabalho ainda. Nós ficamos quase 3 meses com a parte espiritual fechada, mas a parte espiritual está trabalhando. E logo que eu entrei, eu vi 2 mulheres, porque a parte espiritual do centro é mais ou menos igual à parte material, só que é mais alta e mais grande, né? Deitada no colchão do chão, e 3 naquela parte de lá, onde fica mais ou menos a sala de passe, né? São pessoas que desencarnaram e ainda estão dormindo. Pode ser muito bem pessoas que desencarnaram nesse processo que nós estamos. Então ele mostrou que o Centro Espírita São João Batista é um posto de socorro espiritual aos desencarnados. A maioria do pessoal que está desencarnando, como ele não conhece o processo, não acredita na reencarnação, desencarna, leva um choque e fica dormindo, fica sendo tratado. Aí eu olhei ao meu lado direito, o meu avô desencarnou quando eu tinha 17 anos de idade. Aí o meu avô apareceu, eu falei, avô Benedito, é o senhor? Ele falou, em pensamento, nós estávamos conversando pela mente, pensamento, sou eu mesmo. Aí ele falou para mim assim, a seara de São João Batista tem uma profunda ligação com o Consolador de Jesus, que é o próprio João Batista, que nós estamos explicando no Evangelho, né? É uma seara de luz e bênçãos. João Batista, ele era simples. João Batista, ele se vestia com, a roupa dele era feita de pele de animais, né, de ovelhas e tal. E ele ficou muito tempo no mato, e ele tinha as barbas grandes, e ele se alimentava de leite e mel, porque naquela encarnação dele, ele veio com aquele propósito, né? Ele veio para fazer a preparação para anunciar a vinda do Messias, que era Jesus. Ele é o precursor de Jesus. E João Batista, ele veio na própria família de Jesus material, porque a Isabel, que era a mãe de João Batista, que ela era prima de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, né? E o João Batista
era primo de Jesus também. Era primo de Jesus. Então a gente, nesse evangelho de João Batista, a gente tem a doutrina espírita aí, fala perfeitamente sobre a reencarnação. Esse é o nosso evangelho de Jesus. E esse é o ensinamento de João Batista. Esse centro espírita São João Batista, a gente deve... Ele é um santo mesmo. Uma vez, algumas pessoas falaram, não sei por quê, você é espírita, você não muda o nome do centro. Onde se viu Centro Espírita São João Batista? São João Batista é da Igreja Católica. Mas João Batista é um santo mesmo. Ele é um homem puro e bom. Não tem que ter vergonha disso aí. Eu não tenho vergonha de falar São João Batista. Ele é santo e puro, João Batista. Nós temos que ter a alegria de participarmos dessa comunidade de São João Batista, que está, conforme meu avô, que está vivendo no mundo espiritual, falou aquele dia em desdobramento para mim, que tem uma profunda ligação com o Consolador prometido. João Batista, ele veio com essa missão maravilhosa de antecipar e pregar a preparação para quando Jesus começasse a pregar o evangelho dele, quando ele tinha 30 anos de idade. Então esse é o nosso Centro Espírita São João Batista. Eu peço a Deus, o Pai, ao Mestre Jesus, à Mãe Maria de Nazaré, ao Espírito Santo planetário, que derrame as bênçãos sobre todos que estão acompanhando esse Evangelho de São João Batista e sobre toda a nossa face da terra, nesse momento que nós estamos passando por essa provação, e derrame as bênçãos sobre todos os profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente para ajudar as pessoas que estão enfermas nesse momento grave, muitas vezes arriscando a própria vida, e todos aqueles cientistas que estão pesquisando o remédio e a cura para essa doença, essa epidemia que nós estamos vivendo nesse momento. Que a bênção de Deus, o Pai, desça sobre todos nós e permaneça para sempre, que assim seja.